Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem aqui está feliz com o Senhor nessa noite? Quem aqui quer receber do Senhor nessa noite, amém? Eu vou entregar o que Ele me entregou primeiro, o que Ele trabalhou comigo primeiro, né? E eu creio que é da parte do Senhor, porque olha, eu fico toda arrepiada. Só de pensar na ministração que o Senhor me entregou, né? Eu fico toda emocionada, né? De ver o cuidado, o zelo de Deus, como Ele fala conosco, como Ele não nos desampara. E eu tô aqui hoje para entregar do trono de Deus para você. E se você receber e você acreditar nessa palavra, a sua vida vai mudar. Essa palavra é palavra de virada de chave. É palavra de mudança de mentalidade. E eu desejo que um 2025 de vocês seja pautado nessa palavra aqui, para vocês virem aqui testemunhar a glória do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos é a seguinte: quem aqui está pronto para viver o extraordinário de Deus? Quem aqui quer viver aquilo que Deus tem preparado? Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Todo mundo, né? Mas poucos aqui estão dispostos a sacrificar aquilo que Deus quer para isso. Poucos aqui estão dispostos a falar assim: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E não é só vocês, não, isso é para mim primeiro. Porque a gente quer do Senhor o extraordinário dele, mas não quer passar pelo processo. E eu estou aqui nessa noite para falar para vocês que não tem como alcançar a promessa, alcançar o milagre sem passar pela provação. Então eu creio que todo mundo aqui quer desfrutar do melhor que Deus tem, mas para isso a gente precisa passar o processo que Deus quer. E muitas vezes esse processo é para nos lapidar, muitas vezes esse processo é para nos direcionar. Tem vezes na nossa vida que a gente vai passando tantas dificuldades, tantas provações, tantas lutas, e aí a gente acha o quê? Que Deus nos ama menos por isso. Ou às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu de nós, mas às vezes é só Deus afunilando a porta para que a gente vá na direção que Ele quer. Então, que você tenha essa consciência, né? Hoje eu estou aqui para falar sobre uma vida de testemunhos. Eu estou aqui para falar que o primeiro testemunho, o maior testemunho nosso para com o mundo lá fora é a nossa vida. Eu posso vir aqui no altar e ministrar todas as coisas, palavras lindas, maravilhosas. Se eu não viver essa vida lá fora, meu testemunho não vale. Porque as pessoas olham o que nós fazemos. Os filhos se espelham no que nós fazemos, não no que nós falamos. Então, falar, eu posso florear aqui, ó, coisas maravilhosas. Só que as pessoas vão se espelhar no que a gente vive. E o nosso testemunho, ele vai à frente de nós, né? Então, irmãos, quando a gente passar por provações, por tribulações, não desanima. Teve um momento aqui, né, que eu compartilhei com algumas das irmãs do círculo de oração, que Deus me levantou para falar. Na tribulação, glorifique o nome do Senhor. Na tribulação, louve ao nome do Senhor. Não é só nos momentos bons, não. Sabe o que aconteceu no outro dia? No mesmo dia, 7 horas, que foi 5 horas aqui. Bateram no meu carro, tá até hoje ali, ó. E eu não arrumei ainda, porque ainda não é tempo. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai trazer a honra. E aí, o que aconteceu? Deus usou a minha vida para que o nome dele fosse glorificado. Então, a gente quer ser usada, a gente quer receber as bênçãos de Deus, mas a gente não quer passar os processos. Quem quer? Ninguém. Eu não quero, só que é necessário. E Deus me levantou aqui nessa noite para falar isso para vocês. A aprovação, ela é complicada mesmo, mas ela é necessária. Então, se a gente quer experimentar o extraordinário de Deus, a gente precisa passar por tudo que precisa para a gente melhorar, para as pessoas acreditarem que Deus realmente faz, né? E é através das nossas vidas que as pessoas convertem, que as pessoas recebem Jesus, que elas são edificadas. A minha prova traz edificação para a vida dos irmãos, porque, nossa, se a irmã conseguiu passar e conseguiu vencer, eu também vou vencer em Cristo Jesus. E é assim que nós devemos enxergar a tribulação. Deus me trouxe aqui nessa noite para mudar a mentalidade de vocês a respeito de provação. E aí, quando aconteceu esse incidente de bater no meu carro, eu entendi tudo. Falei, glória a Deus por isso. E hoje eu posso dizer que eu consigo glorificar o Senhor nas tribulações. Isso significa que eu vou estar sempre assim, feliz, animada? Não. Eu vou estar triste, eu vou ter medo, eu vou ficar insegura. Por quê? Porque eu sou ser humano, eu sou falha. Eu não sou perfeita. Perfeita é só o Senhor Jesus. Mas a minha confiança, ela está ali no Senhor.
A minha confiança está aos pés do altar. Eu sei que o Senhor vai agir. Quando? Não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus de honrar a palavra. Se Deus falou para você, eu vou te entregar a promessa. Deus não é homem para que minta, Ele vai entregar a promessa. Calma. Noé, ele esperou quantos dias para sair da arca? 40 dias. E aí, Abraão esperou quantos dias para ter o filho da promessa? Anos. Quem mais? Passou. José, ele esperou 30 anos para poder executar o que Deus tinha, porque ele não tinha idade para assumir antes. E aí os alecrins dourados do Senhor aqui acham que no mesmo dia tem que acontecer, na mesma hora tem que acontecer. Não, mas Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, não é assim que funciona não, irmãos. É preciso passar por processos. E nesses processos, hoje eu vou dar a dica para vocês do que fazer. Durante esses processos. São coisas que eu testifiquei, que eu trouxe testemunhos aqui, que eu vivi, experimentei e estou trazendo para os irmãos o que funciona. O que trouxe alegria para o meu coração, o que trouxe consolo para o meu coração, porque passar por provas não é fácil. Né? E como exemplo disso, né, os pastores puderam acompanhar mais de perto. Algumas irmãs também do Círculo de Oração, acredito que saibam. Minha mãe, coitada, ela sofreu junto comigo nesse processo, né? E eu passei um processo no ano passado que eu vou falar. Rasgado, né? Me rasgou no meio. Foi uma coisa assim que eu acho que eu nunca vivi na vida, tamanha intensidade de sofrimento, de não conseguir ver a saída. Foi uma das primeiras vezes assim na minha vida que eu passei por uma coisa que eu não via saída. Não consegui enxergar. Eu sabia que Deus ia fazer, eu sabia que Deus ia agir, mas como? Não sabia, né? E eu suportei, né? Triste, às vezes desanimada, às vezes cansada, né? Insegura, só que crendo que o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. E aí, diante disso, irmãos, eu queria falar isso para vocês. A nossa vida ela é muito maior do que nós. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu tô tanta prova, o irmão às vezes não passa, né? Será que é comigo? Não. A sua vida, quando você entrega ela para Jesus, é maior do que você. Ela diz respeito a muito mais do que você, porque Deus, Ele usa a sua vida para que o nome dele seja glorificado. E aí, como exemplo disso, não tem como não falar, não tem como não entrar nesse testemunho. A vida da pastora Márcia. Né? A pastora estava comentando comigo que ela clamava ao Senhor, orava ao Senhor por um verdadeiro avivamento da igreja. E quem imaginaria que ela precisaria ser colocada numa sala de UTI para isso? Eu tenho certeza que esse é um testemunho para glorificar e honrar o nome do Senhor, que ela vai levantar daquela maca lá, daquela coma, e ela vai testemunhar, e muitas vidas serão impactadas. Todo o ministério foi impactado com isso. Então, irmãos, às vezes você ora para o Senhor pedindo o extraordinário de Deus, né, não, mãe? Só que você não imagina o processo que você vai ter que passar para isso. E a pastora Márcia, o quadro dela no início gravou por conta de ansiedade. Ela é um ser humano como nós, ela sentiu medo como nós. E isso é para mostrar para vocês que os pastores, a liderança, todo mundo é ser humano igual a gente. Todo mundo tem medo, todo mundo é inseguro. Ninguém é perfeito, engomado aqui no altar, não. Todo mundo passa o medo ali. Só que a diferença é acreditar que Deus vai através de nós, é acreditar que é Ele que vai fazer. É essa confiança, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a confiança nos planos de Deus. Porque tem muita gente passando processo desanimado. Tem muita gente que está quase alcançando a bênção, desiste no meio do caminho e volta. E aí, se você retrocede, o que você tem que fazer? Caminhar o percurso de novo? Então, essa palavra é para virar a mentalidade de vocês. Essa chave é para que vocês consigam enxergar a tribulação como bênção. Se você está passando por tribulação, a pastora esses dias, né, ou o pastor, não lembro, comentou uma frase. Essa frase ela ficou no meu coração durante muito tempo. Ela disse o seguinte: tem lutas que é provação. Você faz uma prova para ser o quê? Promovido. Então, tem lutas que você passa, que é para você ser promovido. Tem lutas que você passa, que é para tratamento. Ou seja, se você fez alguma coisa que não está conforme o que Deus quer, você vai ser tratado para você melhorar isso. Isso é fato. E tem lutas que é para gerar testemunho, que como é o exemplo da pastora Márcia. Eu tenho certeza
certeza, eu sinto no meu coração, desde o dia que eu comecei a orar por ela, que é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu fico cheia da presença do Senhor quando eu oro por ela. Eu sei que é para o nome de Jesus ser glorificado e que ela vai levantar daquela cama lá, daquele coma lá, e muitos se converterão através do testemunho dela. Muitos serão, a palavra é restaurados através desse testemunho. Então, irmãos, está passando por provação? É 3 coisas. Ou é para você ser promovido, ou é para você tratar aquilo que você precisa melhorar, ou é para você glorificar o nome de Deus com a sua vida. Então você, quando você estiver passando por luta, em vez de ficar só desesperando, murmurando, reclamando, para pensar. O que está acontecendo aqui? Vou citar um exemplo para vocês, né? Dentro dessa pregação de uma vida de testemunho, vou trazer testemunhos da minha vida para exemplificar para os irmãos. A gente estava morando numa casa ali no JK, e aí estava tudo bem, tudo certo, maravilhoso, a gente pagando em dia, né? Nós não tivemos nenhuma pendência com o locador. E de repente ele falou o seguinte: eu quero a casa. E aí eu estava grávida, eu ainda não tinha contado para ninguém, ninguém sabia, e eu desesperei, falei: Jesus, agora em Pires do Rio não acha casa. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô grávida, eu já preciso arrumar um ninho, e estão me tirando aqui da casa, e o que eu vou fazer? E eu confesso, eu fiquei angustiada com essa situação. E sabendo que se eu não fiz nada por merecer, por exemplo, às vezes eu não pagava em dia e o cara enfesou. Não foi isso. Eu não fiz nada, a gente cumpriu com as nossas obrigações legais com ele e de repente ele virou a caneca. Eu pensei assim: Senhor, o que vai acontecer com nós? E esperando em oração, esperando em Deus, e orando, o que deu? O que aconteceu? Deus abriu as portas. E lá naquela época eu não entendi o porquê. Eu pensava assim: gente, mas eu tô tão feliz com essa casa, né? Ela era mais ruinzinha, mas eu estava feliz daquele jeito ali, eu estava na minha zona de conforto. É assim que muitos de nós estamos, na nossa zona de conforto. E por não enxergar lá na frente o melhor, a gente quer o que está aqui, a segurança. Só que Deus tem planos maiores do que os nossos. E a gente não sabe. Então, o que é que nos cabe fazer? Confiar e obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E assim eu orei ao Senhor, intensifiquei nas orações, na busca, o Senhor abriu as portas. Nessa casa que eu estou, tem 3 quartos, lá só tinha 2. Então já tem o quarto para bebê, o dela. Eu pude decorar ele do jeito que eu queria. A casa é infinitamente melhor do que a outra, totalmente estruturada. E aí, por insegurança minha e medo, a gente fica às vezes baqueada. Mas essa aí foi para me ser promovida. Então eu sabia disso, eu falei para o Augusto, falei: Augusto, isso é promoção, isso é promoção, isso é promoção. Mas eu não imaginava o que aconteceria. E aí sucedeu o quê? Que a gente foi para essa casa, Deus abriu as portas. É um preço assim, fora do comum. Porque o que Deus trabalha, irmãos, ninguém entende. Você conta para as pessoas, o pessoal acha que é loucura. Mas a forma de Deus trabalhar ninguém entende. Um preço excelente, assim, a coisa de Deus, só direção mesmo. E outras vezes eu passei por processos que eu estava errada. Nesses processos eu precisei refletir, eu precisei do Senhor, mudar as minhas atitudes e consertar. Então, nesse momento aí, nesses testemunhos aí, a gente precisa mudar o percurso. Reflete, você fez alguma coisa para que isso acontecesse na sua vida, essa tribulação momentânea? Fiz. Então, volta, conserta, pede perdão. Sabe por quê? Eu não sou um ser humano perfeito. Vocês não são perfeitos. A gente erra todos os dias. O que Deus espera de nós? Um reconhecimento. Deus espera que a gente libere o perdão. Deus espera que a gente conserte com o irmão. Irmão, se eu te magoei, me perdoa. Me desculpa, não era minha intenção. Às vezes, eu mesma já irei, muitas e muitas vezes. Me perdoa. Falo várias e várias vezes para Augusto: olha, desculpa, sabe? Então, isso que Deus espera de nós, o conserto, porque perfeito a gente não vai ser. E a terceira forma de provação que a gente passa, né, para gerar testemunho, né? Por muitas e muitas vezes eu questionei ao Senhor sobre essa prova que eu passei. Eu vou entrar em detalhes, né, nesse testemunho. Questionei muito ao Senhor. Falei: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Né? Eu passei um vendaval na minha vida profissional e acadêmica nesse último ano que eu fiquei sem entender nada. Nada. O Senhor, Ele mudou. Assim, e eu sabia que tu estava no controle do Senhor, que Ele não me desampara, mas eu fiquei mal, baqueada. As portas se fecharam.
No meu serviço, tudo desandou. Lá no doutorado, tudo desandou. E eu pensava assim, Senhor, o que que eu fiz de errado? Porque eu sempre fui uma aluna esforçada. Porque se eu não tivesse me dedicado, seria o fruto de uma consequência que eu plantei. Seria uma consequência do que eu plantei. Mas não, eu me esforçava e pensava, Jesus, eu devia ter me esforçado mais. O que está acontecendo com isso? E as portas foram fechando, e o pessoal foi me humilhando mesmo, sabe? Eu passei o vosso seco esse ano e sem entender nada. E eu ficava, Senhor, o que está acontecendo? E a pastora intensificando, as irmãs intensificando em oração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não foram criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunidade. Tanto é que tem uma história que a ciência comprova que as crianças que são criadas sozinhas, elas não desenvolvem. A gente foi criado para viver em unidade. Nós somos igreja. A gente não vence prova sozinho. A gente vence com cobertura, a gente vence em oração, a gente vence em união. Então tá passando por uma prova, não tenha vergonha não. Comenta com a pastora, comenta com as irmãs círculo de oração, comenta com pessoas de sua confiança, pede intercessão. Esse é um sinal de humildade, porque a gente não é autossuficiente. A gente não precisa passar por tudo sozinho. E foi nesse momento que eu recorri, né, à minha liderança espiritual, à minha mãe, né, por mais que, às vezes meu pai e minha mãe não é da igreja, eles têm autoridade sobre a sua vida. Peça oração, peça intercessão, porque o pai e a mãe, ele quer o melhor para o filho, independente se ele é da igreja ou se ele não é. Ele vai clamar pela sua vida. E tem um peso diferente na intercessão de quem é coluna na sua vida, de quem é autoridade na sua vida. Então, clame ao Senhor. E eu passei por essa prova, irmãos. Eu não entendi nada. Eu tive o início de ansiedade, o início de depressão, né? O inimigo, ele entrou com tudo mesmo para ceifar a minha vida. As portas se fecharam. De repente, tudo lá deu errado. Eles estavam falando até em me desligar do programa. Ou seja, eu fiquei lá quase 4 anos. O que eu fiz, né? Passei por trocas e trocas de orientadores que foram me abandonando, que foram me deixando no meio do caminho. E eu, assim, sem entender nada. Mas o Senhor, ele foi mantendo, ele foi dando sustento, né? Eu corri para os pés do Senhor e foi tempos de processo, né, pastora? Não foi de uma semana, não foi de um mês, não. Foram meses e meses e meses sofrendo ali. E aí, quando eu achava que o negócio ia dar certo, o pessoal só piorava a minha situação. Você não tem direito à sua bolsa mais, você não tem direito a isso mais, e tudo que era direito meu no papel. Eu fui ficando tão engruída, tão ruim, tão assim, me sentindo um lixo, que eu só fui ficando na minha quietinha. E aí orando, campanha atrás de campanha, esperando resposta no Senhor, campanha de Daniel, minha mãe em jejum e oração. E aí, irmãos, sucedeu que a vitória, ela chegou. E ela foi chegando aos poucos. E eu quero falar uma coisa para vocês. Se você está em obediência no Senhor, não abra sua boca. Deixa Deus te justificar. Porque se eu entro na causa e eu começo a fazer com as minhas mãos, Deus tirava a mão dele. E eu recebi esse processo. Falei, Senhor, se é o que eu tenho que passar, eu vou passar. Passei triste, passei angustiada, fiquei abalada emocionalmente, mas confiante que o Senhor, ele ia fazer. E o Senhor fez. O Senhor me colocou na mesa de gigantes e eu não precisei falar um A. O Senhor me honrou através da boca de outras pessoas. Tudo o que eu precisava falar e que eu não conseguia expressar, o Senhor usou a boca de gigantes para me defender. Deus levantou autoridades lá para poder entrar na minha causa, para lutar pela minha causa. E de repente, o que era, nós vamos te desligar do programa, virou, nossa, você tem o seu direito. O que era, nossa, você não tem mais tempo, virou, nossa, você tem até 2026 para terminar, tá? E esses tempos que você ficou negligenciada vai ser acrescentado, ou seja, eu tenho mais tempo do que eu preciso, porque meu propósito é 2025, encerrar esse plano. E aí, de repente, o que virou, você não se esforçou, você não se dedicou, tem pessoas precisando dessa bolsa mais do que você. Virou, nós vamos prorrogar a sua bolsa, porque é um direito seu, e você ainda tem a licença maternidade. E no meio disso tudo, irmãos, o Lula, que é uma autoridade levantada, que foi autorizado pelo Senhor, mas que não é do meu agrado, aprovou uma legislação que a licença maternidade passou de 4 para 6 meses. Então, Deus opera através da liderança, mesmo que a gente não concorde. Nós precisamos obedecer e respeitar. É isso que o Senhor pede, mesmo que não concordemos. Então, esse, ser
Levantou uma lei lá, uma legislação e aprovou. Então, assim, ó, o que era nada, de repente Deus foi honrando, honrando, honrando. Irmãos, eu não sei explicar a dimensão. Acho que só quem viveu ali, sofreu junto comigo, vai entender a dimensão do que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer? Que Deus, ele opera através das circunstâncias. E aí, para que serviu de tudo isso? Eu fiz por merecer? Eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que não. Eu estava cumprindo com as minhas obrigações. Mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se você pede para Deus uma vida, ó Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero viver conforme a tua palavra, tenha consciência de que você vai ser espremido. Pastor, coloca o vídeo para mim, por favor. Quero mostrar um vídeo aqui para vocês de como que o azeite é feito. Às vezes tem gente que sabe, tem gente que não sabe. De toda forma, eu vi um vídeo no Instagram e eu fiquei muito impactada. Eu quero que vocês enxerguem as coisas como elas são. A pressão é um privilégio quando o azeite é recompensa. E o que é o azeite? É a pureza. O que é o azeite? Eu quero ler para vocês. Vai dar uma olhada aí de como que essa prensa funciona. Como que sai esse azeite limpo, perfeito, agradável aos olhos de Deus? Na prensa. Então, como que você acha que você vai produzir o bom fruto sem ser prensado? Jesus, que era Jesus, ele não foi livre da prensa. Ele morreu no Calvário para que nós estivéssemos hoje aqui tendo vida, oportunidade de salvação. E aí, quem somos nós na fila do pão para achar que a gente não vai ser espremido também? Então é dessa forma que o azeite ele é feito. E dentro disso eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá em Êxodo. Êxodo 27, a partir do versículo 20. Olha o que a palavra de Deus fala. Êxodo 27, a partir do 20. O azeite para o candelabro. Todo mundo encontrou? Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Quando eu estava ministrando essa palavra, o Senhor ele foi além do que essas palavras dizem. Ele disse o seguinte para mim: olha, a gente precisa de azeite puro para que haja luz. E às vezes a gente vai precisar ser espremido para que esse caldo puro saia, para que isso seja luz lá fora. Então, às vezes, um processo difícil, um processo complicado e está sem entender e não consegue ver saída. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você é um servo e uma serva do Senhor. O Senhor está te espremendo para que esse azeite vire lâmpada lá fora. Não desanima, está passando pelo processo, dê glória a Deus. É assim, ó, é assim que o azeite é formado, é assim que o melhor de nós acontece, é assim que ele é extraído, na pressão. O diamante, como que ele é formado? Altas temperaturas e pressão. Uma joia preciosa é formada com pressão. Então você está reclamando pelo quê? Dê glória a Deus de ter passando. Se há um problema que você está fazendo alguma coisa errada, conserta. Volta para os caminhos do Senhor, pede perdão e continua. Deus, mas eu não fiz nada por merecer. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para que haja lâmpada lá fora. E Deus vai usar quem? As nossas vidas para ser um testemunho lá fora. Deus vai usar nós. Então, eu falei para minha mãe, ela orava para que o extraordinário de Deus se cumprisse na minha vida. E hoje eu consigo ver. Ela orou e falou: Senhor, dê uma ideia revolucionária para ela. Dê um projeto revolucionário. Mal ela sabia que eu ia ser espremida, que eu ia ser amassada, mas que o Senhor ele ia sustentar, porque Ele é o provedor das nossas vidas. Então, eu passei por esse processo, irmãos, e hoje eu chego lá na universidade com honra. As pessoas me olham com honra. Deus levantou, não tinha ninguém da química para me orientar, porque eu sou química de formação. Sabe o que aconteceu? Eles contrataram um professor de outra universidade, vão pagar um salário para ele me orientar, porque ele é da química. Quando a gente entra no doutorado, a gente que tem que escrever proposta de projeto. Eles escreveram a proposta para mim. Então, irmãos, tudo que eu podia ser justificada, eu fui. Eles conseguiram agora um financiamento de, acho que é 8 milhões.
com esse projeto. Através do meu sofrimento, isso gerou uma nova linha de pesquisa. Eles agora vão abrir um laboratório na UFCAT lá, só dessa área nova. Vão trazer mais de 750 mil de equipamento lá para a Universidade de Catalão para ter esse grupo de pesquisa. E além disso, com esse projeto, eles ganharam um auxílio de mais de 8 milhões, né, para poder custear os equipamentos, para fazer as coisas. Então, eu imagino assim, ó, irmãos, eu imagino assim no futuro, o povo perguntando assim, mas e aí, como é que surgiu essa linha de pesquisa, esse laboratório, né? Ah, foi de uma aluna que quase foi desligada do programa, veio lá de trás, aí precisou colocar numa sala uma química, um matemático e um químico quântico e deixar eles batendo cabeça ali para que o novo fosse formado, o extraordinário fosse formado. E é assim que novas ideias surgem. É assim que a revolução surge. E é assim que Deus opera. Então, se você está no meio do processo, persevera. Persevera para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o azeite que você escorrer brilhe lá fora na vida das pessoas. É para que às vezes uma pessoa que está ali perto de um suicídio olhe para você e fala assim, nossa, esse irmão teve essa esperança, eu também tenho. Então, nossa vida, o que acontece conosco está muito além de nós. Se você chegou, batizou, entregou sua vida para Jesus, é para Ele. Não é sobre você, não é porque Deus não te ama, não. É porque Ele quer usar a sua vida para glorificar o nome dEle, para que vidas se convertam, para que as pessoas lá fora sejam batizadas, para que mais gente venha povoar o céu. Está além de você. Para de reclamar, para de murmurar. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai operar e é Ele que vai fazer. Então eu nunca imaginava que o meu processo, que me doeu tanto, que me rasgou por dentro, fosse sair uma coisa tão extraordinária. E eu tô só no meio. Eu ainda tô no meio da tempestade, sem entender muita coisa. Vai ver daqui a pouco. Eu ainda sei. Entregaram a palavra para o meu marido e essa palavra ela vem sendo testificada, que Deus tem coisas grandes através de nós. Eu não consigo ver, mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai operar, porque nós nos colocamos na dependência do Senhor todos os dias. Eu vou fazer uma viagem, eu coloco na presença do Senhor. Eu quero fazer algum plano, um planejamento, coloco na presença do Senhor. Tudo eu coloco diante dele. Aí que entra o porém. Você vira e fala assim, ó, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí quando a vontade dele vem, que não é a vontade que você tem para sua vida, você reclama, você murmura e você trava no processo. Para de reclamar. Se você colocou sua vida nas mãos do Senhor, saiba que ele tem o melhor preparado para você. E ele não vai te desamparar. E o processo vai demorar sim. Demorou com Noé, demorou com José. Não vai ser diferente com a gente. É o tempo que Deus acha necessário para que ele trabalhe naquela causa. Então, irmãos, eu tenho vários testemunhos. Esse da casa foi um exemplo. Esse do doutorado é outro. E a nossa vida é isso, é testemunho. O tempo todo, essa palavra o Senhor trouxe ela a mim quando a gente estava voltando de Goiânia. Quando a gente estava voltando de Goiânia, olha para vocês verem. Todas as vezes que a gente viaja, a gente faz oração. E aí, quando a gente foi para Goiânia, a gente estava meio desentendido, ficamos assim, né, meio rilhado um com o outro. E aí eu falei para ele assim, não vai orar não? Ele falou, você pode orar dessa vez. Aí as crianças observando, e sabe o que o Cauã fez? Vocês não precisam entrar em confusão. Não, eu vou orar aqui, né, e vocês melhoram aí e tal. Eu e o Augusto não sabíamos onde a gente enfiava a cara. Porque os filhos crescem, eles observam. Então, ele orou, a gente foi para Goiânia, na volta, o Senhor me despertou. Eu sempre volto, isso é para honra e glória do Senhor, tá, meu bem? Eu sempre volto dormindo. Quando eu tô cansada, eu durmo, ele dirige, depois ele dirige, eu durmo e sempre varia. Eu fui dormir, aí o Espírito Santo de Deus me incomodou para fazer uma coisa. E eu fiquei assim, gente, eu não consegui dormir, aí eu acordei. Eu vou fazer isso, aí comecei a fazer lá os negócios, né? E aí, quando eu vi que não, o irmão dormiu no volante. O carro foi, para um lado. E aí eu já assustei, já voltei o volante, falei, acorda, o que está acontecendo aí? Vocês imaginam se eu tivesse dormido? É isso que é a diferença. Fizemos errado, a gente devia ter descansado mais. E eu já entendi o presta atenção que o Senhor me deu. E por que eu estou falando isso? Não é para escandalizar, não. É para vocês entenderem que a gente falha sempre. Mas se a gente coloca o Senhor na frente de tudo e obedece. Eu falei para minha mãe, mãe, você nunca mais precisa preocupar com isso, porque eu fiz um compromisso com o Senhor. Ou a gente não viaja, ou a gente descansa para viajar. Não tem mais isso. Se tiver um pouquinho, o sono não vai. Entenda a prestação do Senhor nessa noite para você também sobre essa palavra, né? Muda a rota da sua vida, sabe por quê? É muito simples entender como que as coisas
funcionam. O curso da vida. Quando você entender, o diabo não tem mais autoridade para mexer na sua vida, para te abalar a sua estrutura, porque você sabe que Deus vai trabalhar. Então, irmãos, é dessa forma, na provação, glorifica, é para glorificar o nome do Senhor. Às vezes é tratamento, entenda, quando você estiver sendo pressionado, você para, reflete, fala, o que está acontecendo aqui? Vamos entender? Porque quanto mais rápido você entender, mais rápido você sai do processo. Se é algo que você precisa melhorar, e você melhorar rápido, você sai do processo. Então, o meu lema com o Senhor é, eu vou, né, direto eu falo para a pastora, se tiver, ó, lapada para dar, dá lapada, porque eu quero melhorar e eu quero, ó, romper, eu não quero ficar mesmo anos e anos e anos e anos na mesma prova, não. A gente precisa evoluir, porque o Senhor quer nos usar, e Ele vai dando autoridade, você vai evoluindo, e as coisas vão acontecendo, e o mover de Deus vai sendo feito. Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Então lembra dessa palavra de Êxodo, ó. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, pressionado, para o candelabro, para que haja luz, para que haja lâmpada acesa continuamente. O que isso significa? Hoje eu vou passar uma prova, amanhã vai acabar? Não. É contínuo. Você vai passar por uma prova, a nossa vida é isso aqui, ó. Altos e baixos, vai vir outra. Aí quando você vem em sua batalha, você fala assim, nossa, essa vem maior. Mas você permanece com os pés no chão, porque a palavra do Senhor é o seu alimento, é o seu sustento. Então, irmãos, o diabo não tem vez, ele só tem se você deixar. E é por isso que eu falei que essa palavra é uma palavra poderosa. E a nossa vida precisa ser uma vida de testemunhos. A gente precisa servir ao Senhor na nossa totalidade. Parar de murmurar, parar de reclamar, ou às vezes não ficar inseguro. Porque Deus, Ele opera, Ele trabalha, e por mais que a gente não veja, Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle, para que o nome dEle seja glorificado, amém? Então, irmãos, a gente precisa espremer, ser espremido tem hora sim. E aí, identifique, se conserte, entregue a sua vida para Jesus e creia que é Ele que faz. Quando eu fui casar com o Augusto, tudo, irmãos, tudo o que eu faço, eu coloco na presença do Senhor. Comprei umas bolinhas de Natal para fazer. Ai, mas o Natal é um costume pagão, né, do povo. Mas é o que vende, não é? E o Senhor abençoou. E eu orei com a pastora, conversei com ela, falei, olha, Deus me colocou esse projeto no meu coração. Fiz umas bolinhas de Natal lá, vendi. Irmãos, eu tive que comprar mais. Eu comprei um tanto, eu tive que fazer 70% a mais, porque não deu, eu quase não vivi, né, mãe? Mas por quê? Coloquei na direção de Deus, Deus deu a aprovação, falou, pode ir, minha filha. Vendi, coloquei o dinheiro ali, eu empreguei num sonho que eu tenho, e é assim que Deus vai trabalhando. É assim, ó, das pequenas coisas às grandes coisas, tudo está na direção de Deus. E eu tenho certeza, mãe, que essa situação todinha do doutorado é para que essa oração sua seja respondida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui espremida igual nunca fui na vida. E hoje eu passaria de novo. Se ela vai passar de novo para trás onde você está, porque o nome de Deus passaria. É igual a dor do parto, você não lembra. Por quê? Porque Deus, Ele te sustenta, Ele traz uma gratidão no seu coração de uma tal forma, quando você vê as coisas se movimentando ali sem você fazer nada, e Deus honrando a sua vida, irmãos, isso é muito gratificante. Isso ser vivido é uma coisa assim, mas para que eu pudesse passar por esse momento de honra, e para que o nome do Senhor estivesse sendo glorificado, eu precisei passar pela prova. E hoje, a pessoa que queria me excluir do programa, ele é meu orientador. E eu já entendi o propósito de Deus. Deus deu oportunidade dele observar o mover de Deus através da minha vida para que ele se converta. E eu ainda vou dar o testemunho para vocês da conversão, de como ele às vezes negligenciou uma coisa, achou que não tinha valor, e Deus vai trabalhando. E esse outro professor que veio de Uberlândia para trabalhar lá, para ser meu orientador também, ele é cristão. E eu estava trabalhando no lugar que o pessoal era espírita. Então, assim, Deus me tirou. E Deus está trabalhando, e Deus está operando, e grandes coisas o Senhor vai fazer, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, assim, irmãos, não desanima, né? Eu quero só deixar mais um testemunho, porque o Senhor trouxe a revelação para mim lá em casa, quando eu estava pensando nisso, e aí eu queria testificar, para que a sua fé fosse fortalecida também. Eu fiz um concurso, irmãos, eu fiz vários concursos em 2022, eu fiz 3. E eu tenho a mentalidade o seguinte: se você plantou abobrinha, você vai colher abobrinha. Se você plantou morango, você vai colher morango. A vida é assim. Então, se você fez as coisas certas, você vai colher coisas boas. Se você fez errado, vai colher. É o princípio da semeadura e da colheita. Isso é imutável. Não muda, é um princípio. Então, eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que alguma coisa boa ia sair dali, mas eu não sabia era onde Deus me queria.
Então, o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, não é me gabando, não, mas é porque eu sei do tanto que eu estudo, eu sei que vai sair coisa boa de lá. Falei, Senhor, o Senhor vai me orientar para onde o Senhor quer. Eu vou fazer 3 concursos. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai arrumar alguma coisa lá no edital que não tem nada a ver com aprovado ou não, eram outras coisas, porque eu sabia que nota eu ia ter. E vai me eliminar. O Senhor vai rachar o meio lá e tal, e não vai dar certo. Por quê? Porque, acima de tudo, eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que se eu passar num concurso e não for a direção de Deus, eu vou passar aprovação demais. E eu decidi que eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Então eu coloquei nas mãos dele. O que aconteceu? Passei nos 3. Aí o lá de Brasília, critério lá que eu já tinha passado, e de repente anulou as questões. E aí o mínimo era 10, eu fui com 9,75. Fui eliminada. Fiz o concurso do IF, o salário era de 15 mil inicial. Fui aprovada nas fases mais difíceis, mais de 400 por vaga. Passei entre os 20 que foram passando. Fiz a prova didática de dar aula, fiquei em 4º lugar, só fui subindo. Aí quando chegou no final, uma besteira me eliminou. Para tratamento, porque eu era uma pessoa descompromissada com horários. E eu coloquei diante do Senhor e falei, eu vou conseguir, eu vou vencer essa guerra. E também porque eu orei lá atrás e falei, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Então aconteceu um negócio lá por conta de horário e eu fui eliminada. E minha mãe passou muito tempo frustrada, né? Só que eu quero te falar uma coisa, mãe. Eu fiquei muito tempo sem entender o porquê. Porque esse concurso era melhor. Onde eu estou hoje não é que é pior, mas assim, é mais complicado. Eu trabalho mais, recebo menos. Só que esse ano eu pude desfrutar de uma das maiores orações que eu tenho feito. A minha vida toda, a minha família tinha um espírito de confusão, de contenda, de problemas, e que eu orava muito ao Senhor para que isso fosse quebrado. E esse ano, eu e minha mãe, nós tivemos nossa vitória. Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu estou sendo hoje, com a minha mãe, com a minha família. Porque o demônio que tinha entre nós para causar contenda, discórdia, confusão, ele caiu por terra. E nem eu quero voltar, e nem ela quer voltar para esse lugar mais. E nós estamos desfrutando dos melhores dias das nossas vidas. E essa era uma oração que eu fazia para o Senhor incansavelmente, tem anos já. Desde quando eu mudei para Catalão. Falei, Senhor, toma essa causa, entra na providência, para com isso, a gente se ama tanto e ficava com tanta, né, parece que era uma coisa maior do que nós. E mãe, eu fiquei aqui nesse tempo para que isso acontecesse. E eu não mudaria nada, nem por um salário de 100 milhões. Eu não mudaria, porque hoje eu vivo com a minha mãe, assim, ó, um projeto de oração que eu quis muito na vida. Nós estamos assim, ó, e Deus vai conservar, porque eu não quero voltar para lá e eu já bati o pé no barranco. E ela também não quer. Então, irmãos, foi uma das maiores vitórias, assim, ó, que eu já tive, assim, ó, de tudo que eu pedi para Deus. Porque é muito bom você viver, você desfrutar. Mãe, eu amo a sua vida demais. Você é muito preciosa para mim. Muito. E você não sabe o quanto eu me alegro com isso. Então, hoje eu entendo o porquê desse concurso não ter dado certo. Não foi só para me tratar, não. Eu sei que no tempo certo do Senhor, as coisas vão acontecer, você sabe disso. Mas para mim, ter essa vida de paz, essa vida de tranquilidade, só amando e desfrutando da Senhora é a melhor coisa da vida. Né? Eu amo a Senhora. Então, irmãos, tudo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele trabalha, Ele opera, Ele não desampara, porque fica aí preocupado. Nesse momento eu queria chamar vocês a colocarem de pé. Se o Senhor puder colocar aquele louvor, pastor, eu queria orar por você nessa noite. E eu queria que essa palavra ela trouxesse esperança para você. Tudo que você for fazer, coloque diante do Senhor. Se o Senhor falar, não, obedece. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe de tudo que Ele tem com as nossas vidas. Creia nisso. Confia nisso. Você está passando pela provação, pelo momento difícil. Não desanima, não. Eu tô aqui hoje para falar para vocês que eu venci porque eu sou forte? Não. Eu sou a menor de todas. É porque o Senhor teve misericórdia pela minha vida. E Ele também ama a sua vida. Ele quer trabalhar com você. Ele quer usar o azeite que está sendo escorrido aí, ó, para impactar vidas lá fora. Então dê glória a Deus. Agradece ao Senhor. Agradece a Ele. Então o Senhor trouxe essa palavra para mim depois desse episódio aí que a gente teve. Eu refleti bastante. Eu vim falando com o Senhor. E eu fiquei muito arrepiada, sabe? Eu fiquei muito impactada, né? E essa palavra, eu tenho certeza que ela veio diante do Senhor. Eu falei para o pastor, pastor, Deus já me deu a palavra. Então, irmãos, confia. Não desanima. Eu tô aqui hoje para falar que é possível sim. O processo vai passar.
Você vai chegar no seu momento de vitória, virão outras provas e é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Pode colocar esse louvor aí, pastor. Presta atenção na letra desse louvor. Eu vou pedir a pastora para orar depois de mim e eu quero orar por algumas pessoas aqui, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, agora nesse momento, Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos seus filhos agora diante da tua presença, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, ó Pai, com cada vida que está aqui nessa noite, Jesus. Eu sei que o Senhor tem um propósito com cada filho seu, ó Pai. Deus, que onde eu não alcancei, que o Senhor venha alcançar com a tua graça, Pai. A palavra, ela venha ser como uma espada de dois gumes, ó Pai, que ela penetre no coração dos teus filhos, ó Pai, e traga direção sobre eles, ó Deus. Pai, se tem algum processo dolorido, se algum filho seu sofrendo, ó Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor traga restauração nessa noite, ó Pai. Deus, que a presença do Espírito Santo tome esse lugar, Senhor. Que a presença do Espírito Santo tome as vidas dos irmãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha através da vida de cada um lá fora, Pai. Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor não se esqueceu de nós, ó Pai. E é por isso que eu venho glorificar ao Senhor com a minha vida nessa noite, ó Pai. E eu venho consagrar essa família, que é o Brasil para Cristo, ao Senhor Jesus. Consagrar a vida da pastora Márcia ao Senhor também. Cada vida que está aqui agora, Jesus, para que eles venham entender, ó Pai, e viver a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.